Red é um fracassado, expulso do grupo do herói por ser inútil. Depois disso, ele abriu sua própria farmácia, onde uma garota loira e atraente chamada Hit começou a trabalhar e depois foi morar com ele. Ele agora passa seu dia a dia atendendo clientes de manhã e se divertindo com a Hit à noite. Depois de vender algumas ervas colhidas na floresta, Red vai vendê-las e recebe 13 pérolas por elas. Enquanto está na loja, alguns aventureiros o aconselham a comprar uma espada nova e se livrar das antigas de bronze. Mas ele se afasta após informá-los que seu sonho é abrir uma farmácia em vez de se tornar um aventureiro. Depois de sair da loja, Red encontra Tanta que está trazendo o almoço para o pai dele. Ambos discutem a bênção que Tanta pode receber, e depois ele vai embora. Red contempla as bênçãos e como elas dão força a uma pessoa normal em um campo específico. Há várias habilidades que as pessoas podem receber graças às bênçãos. De habilidades de luta a habilidades de mago, tudo depende da pessoa. Depois Red volta para casa, e enquanto deitado em sua cama, ele se lembra do momento em que foi banido do grupo do herói. Um camarada chamado Ares o convoca para ter uma conversa particular e lhe pede para provar suas habilidades. No entanto, Red não consegue cortar o escudo de Ares, o que prova que Red é um companheiro de equipe inútil. Ares diz ainda a Red que ele nem consegue se sustentar sozinho, e a sua presença põe os outros membros do grupo em perigo. Aparentemente, a líder do grupo e a heroína que deve salvar o mundo é a irmã de Red, e ela nunca lhe pediria para sair. Para poupar a todos de problemas desnecessários, Ares decidiu intervir e pediu a Red para sair. Eventualmente, Red concorda e pede a Ares que informe a todos que ele encontrou seu fim, pois é melhor do que abandonar a festa descaradamente. No dia seguinte, Red começa a colher mais ervas na floresta, quando um urso coruja o ataca de repente, mas seus reflexos rápidos acabam salvando-o do ataque. Depois que ele retorna à cidade, ele vê muitas pessoas reunidas e entre elas está um velho aventureiro de rank B que pede a Red para guiá-los pela floresta, pois isso poderia até mesmo aumentar seu próprio rank. No entanto, Red se recusa a cooperar e vai embora depois de dizer que não tem interesse em subir de rank. À noite, Guns vem correndo e avisa Red que Tanta está com febre e, de acordo com o médico, a doença é perigosa, chamada olho branco. Após verificar a condição dele, Red percebe que precisará de agulhas de sangue para se recuperar, mas ele não tinha nenhuma. Ele toma a difícil decisão de entrar na floresta à noite e ativa suas habilidades para acelerar o processo. Ao coletar agulhas de sangue, o urso coruja tenta atacar Red novamente, mas desta vez Red o elimina facilmente. Mais tarde, Red entrega a Tanta o remédio que ele coletou, o que acaba melhorando sua condição. Enquanto Red volta para casa, Guns vem correndo e pede que ele peça qualquer coisa como recompensa por salvar a vida de Tanta. 4 meses se passaram desde aquele dia. Uma garota chamada Rit entra na loja de Megria e fica surpresa ao ver o vestido elegante que ela está usando. Megria a informa que foi convidada para a celebração de uma amiga. Eles começam a discutir sobre Red e Megria conta a Hit que ele é especialista em coletar ervas medicinais, o que deixa Hit um pouco interessada nele. Aparentemente, a recompensa que Red pediu a Guns foi que ele construísse a farmácia com suas habilidades de carpinteiro, e a celebração era pela inauguração de sua loja. No dia seguinte, Rich faz uma visita a Red e, surpreendentemente, os dois já se conhecem. Ela é a segunda princesa de Loggervia e aventureira Rank B. Rich informa Red que algumas pessoas começaram a preferi-la em vez do irmão mais novo para a sucessão do trono, e ela partiu antes que isso criasse qualquer tensão desnecessária na família. Mais tarde, Red a informa sobre o que aconteceu na festa do herói, e ela fica furiosa ao saber disso. No entanto, não há nada que os dois possam fazer a respeito. Red começa a pensar na primeira vez que conheceu Rich. O grupo de heróis estava bebendo junto e Rich estava sentada no balcão. Do nada, um fracassado feio apareceu e começou a dar em cima da Hit, e ela o arremessou no chão. Ouvir essa história trouxe lembranças, e Rich também lembrou Red da vez em que os dois estavam na floresta. Rich se ofereceu para dar informações importantes a Red, se ele implorasse. Para sua surpresa, ele realmente o fez, e sem outra escolha, Rich foi forçado a contar o que sabia. Ambos concluíram que todas as informações levavam ao exército de demônios. Rich decidiu cuidar disso sozinha, pois o grupo com um baixinho como herói não conseguiria muito de qualquer forma. Depois, uma reunião oficial foi realizada para discutir o assunto, e Rich anunciou oficialmente que cuidaria disso com alguns de seus camaradas. Todos pareciam contra, mas seu mestre concordou em deixá-la cuidar. Assim que ela ficou frente a frente com o inimigo, Rich notou que seu mestre era quem liderava o exército demoníaco. Aparentemente, um demônio já havia matado seu mestre e assumido sua forma para enganar humanos. Ela ficou furiosa e tentou atacá-los, mas os goblins cuidaram dela facilmente. De repente, Red apareceu e os dois decidiram conter os demônios até o herói e os demais do grupo chegarem. Logo depois, o herói chega e facilmente elimina os demônios, mas os corpos de todos os camaradas que Rich perdeu deixaram uma cicatriz em seu coração. Isso fez com que Rich se trancasse no quarto e ouvisse músicas tristes como uma adolescente deprimida. Felizmente, Red a visitou e a convidou para lutar ao lado deles. Dessa forma, ela pode derrotar o Lorde Demônio e criar mais memórias felizes que talvez façam as pessoas de sua vila esquecer as coisas horríveis que aconteceram. Após o fim do período de recordações, Rich pede a Red para trabalhar em sua farmácia.
Red responde que os negócios andam médios ultimamente e ele não pode contratar ninguém. Rich responde que ele vai precisar de alguém para cuidar da loja enquanto ele estiver fora colhendo ervas. Ela sugere que ele tenha algo único para expandir o negócio, e Red então lhe mostrou 2 poções vendidas só na loja dele. Uma delas aumentava a magia, o que era uma má ideia, pois criaria tensão no preço de mercado. O outro é um analgésico que é menos prejudicial que os vendidos no mercado. Eventualmente, ele concorda em deixá-la trabalhar na loja, e avisa que um novato como ele não poderá pagá-la muito. Enquanto jantam, Rich informa Red que todos os seus pertences estão na sua caixa de itens e que ela não precisa de móveis, fazendo Red pensar que ela pode estar se mudando, o que era exatamente o que ela planejava. Por outro lado, Ares trouxe outro membro para substituir Red, cujo nome era Tissy, e ela é uma assassina especialista. Na manhã seguinte, Red acorda e encontra Rich deitada ao lado dele. Mais tarde, os dois jantam, e Rich avisa Red que ele está ansioso para comprar uma cama nova. E eles também precisam pedir ao conselho de Zoltan para aprovar os novos analgésicos que Red faz. Dito isso, Rich pede 30 pérolas por mês como seu salário, e Red concorda, pensando que é um ótimo negócio, considerando que uma princesa estará trabalhando em sua lojinha de quinta. Depois de terminarem o café da manhã, os dois visitam uma loja para comprar uma cama nova. Rich informa o dono que se mudou com o Red, fazendo-o perceber que o Red talvez seja mais Rizzler do que imaginava. Rich decide comprar uma cama de casal, mas o Red rejeita a ideia e pede para ela comprar uma cama de solteiro normal, fazendo o dono zombar do Red por ser um perdedor. No caminho de volta para casa, Red pensa nas bênçãos e como as pessoas as recebem aleatoriamente, mas o sucesso depende de aprimorá-las. No entanto, a única forma de aprimorar uma bênção é eliminar outro humano com uma. Meu Deus, de repente, Red percebe Tanta sendo brutalmente agredido por um valentão de aparência robusta. O valentão tenta atacar Red também, mas ele consegue se defender com sua espada, fazendo o agressor fugir apavorado. Mais tarde, Tanta apresenta seu amigo Al, e Hit trata a ferida que ele recebeu durante a luta. Al os informa que o valentão não costumava ser tão problemático até receber a bênção, fazendo Red pensar que a personalidade de uma pessoa muda de acordo com a bênção que ela recebe. Ouvir isso assusta Al, e ele decide não usar sua habilidade, pois isso pode torná-lo parecido. Red tranquiliza Al, dizendo que uma bênção faz parte de um ser humano e pode ser controlada também. Depois, os dois visitam o Conselho Zoltan para ter seus analgésicos aprovados. A primeira pessoa com quem falam os expulsa da sala, e Hit decide procurar seus superiores. Felizmente, seu superior já conhece Hit e lhes diz que um remédio parecido já havia sido aprovado há um mês. No entanto, ele ainda assim aprovou o remédio deles, pois o pedido veio de Hit. Depois de voltarem à loja, ambos trocam ideias para tornar o remédio popular, e Red tem a ideia de fazer uma combinação de comida e remédio. Red decide testar essa teoria e faz biscoitos com o remédio dentro. Ambos gostam do sabor e estão confiantes de que os clientes também vão gostar. No dia seguinte, começaram a distribuir amostras grátis aos moradores e clientes. Ninguém se interessava por isso até que uma mãe visitou a loja, querendo testar os biscoitos remédio para a filha dela. Ela acabou gostando do sabor, e graças ao boca a boca, os biscoitos deles começaram a ganhar popularidade e conseguiram vender todo o estoque. Bom trabalho, isso deixa Red exultante e ele mostra sua alegria erguendo Rich em seus braços. Por outro lado, Danan, do grupo do herói, cansa-se das péssimas habilidades de Ares e comenta que teria sido mais fácil se Red ainda estivesse no grupo. Ele decide ir procurar Red sozinho. O herói Rude ouve a conversa deles e permite que Danan vá procurar o irmão. Antes de partir, Danan e Theodora percebem que Ares é a verdadeira razão pela qual Red partiu, e nenhum deles jamais pensou em Red como um fardo para o grupo. Os aventureiros medíocres da cidade visitam a farmácia e ficam surpresos ao ver Hit trabalhando com Red. Eles começam a surtear ainda mais depois de ouvir que os dois estão morando juntos e fogem da loja. Mais tarde, Rich menciona que está com desejo da hidromel, uma bebida à base de mel, e sai da loja para comprar. Enquanto ela está fora, Albert visita a loja e questiona Red se foi ele quem eliminou o urso coruja. Red tenta dar uma desculpa, mas Albert não acredita, fazendo-o apontar a espada para a garganta de Red. De repente, Rich chega, chutando Albert para fora do caminho, e quando ela está prestes a acabar com ele, Red a impede. Ela o deixa ir depois de avisá-lo, e Albert decide partir imediatamente. Olá. Red diz a Hit que Albert é o único B-Rank na cidade, e não é ideal para eles o eliminarem apenas por uma mera discussão. À noite, eles jantam e conversam sobre a nova banheira que construirão em sua casa. Isso lembra Red da sauna da cidade e ele sugere visitá-la com Rich. No dia seguinte, Red, Storm e Gons estão todos sentados na sauna juntos, competindo uns contra os outros. Eles começam a falar sobre o elefante na sala, que é uma garota bem gata morando com um cara sem graça como Red. No entanto, eles param de falar sobre isso quando Red lhes pede para cuidarem da própria vida. Logo depois, Gons decide aumentar a dificuldade da competição e pede a Red para subir a temperatura da sauna.
No entanto, acaba ficando um pouco quente demais para Gonz, que desmaia instantaneamente. Mais tarde, Nao chega para cuidar do irmão e o dono da sauna, Zeph, os informa que seu negócio tem caído por causa da nova casa de banho que abriu recentemente. Nao e os outros o animam, dizendo que serão seus clientes leais. Mais tarde naquele dia, Nao e Tanta visitam a farmácia e pensam em uma maneira de salvar a sauna de fechar. Red também se junta a eles e informa que infundiu o chá com uma erva que ajuda a recuperar da fadiga. Isso lhe dá uma ideia, e ele pede a Zeph para usar a mesma erva na sauna dele também. Zeph permite que eles testem, e os resultados acabam sendo melhores do que esperavam. Zeph decide continuar usando-a, e Red é quem aproveita a nova sauna de ervas. No entanto, Rich e Nao se juntam a ele, e Red decide ir embora, mas Rich o força a aproveitar a sauna com eles. Eventualmente, Red e as duas garotas estão na sauna quando Nao o elogia por salvar o filho. Rich arrebate elogiando Red ainda mais, fazendo-o corar cada vez mais. De repente, Rich toca em Red, o que o faz desmaiar, pois a excitação é demais para um solitário como ele suportar. Pô, no dia seguinte, Red visita a sauna mais uma vez na companhia de Gonz e Storm, e desta vez é o Storm quem acaba desmaiando. No caminho de volta, Rich conta a Red que o motivo de desejar carne de manhã era porque casais que se casam em seu país tiram um mês de folga do trabalho e aproveitam o tempo juntos bebendo hidromel. Na manhã seguinte, Red abre a porta e nota homens grandes e assustadores parados à sua frente. Um deles se apresenta como Galentine, um oficial sênior da Guilda dos Aventureiros. Ele pede para falar com Rich, mas Red pede que esperem até a loja abrir. Pouco depois, Rich decide ir falar com os superiores, e ao mesmo tempo um deles entra na loja. Ele mostra a Red uma moeda élfica e a oferece a ele se estiver disposto a cortar todos os laços com Rich. Aparentemente, a moeda custa tanto que Red poderá viver o resto da sua vida confortavelmente. Não só isso, mas o homem também lhe oferece mulheres. Mas Red recusa, dizendo ao homem que o que ele está oferecendo é realmente barato. Aos olhos dele, Rich não tem preço, e dinheiro nenhum a convencerá a cortar laços com ela. Por outro lado, Rich também recusa tudo o que os superiores lhe oferecem e volta para a farmácia. Depois de resolverem a situação atual, Red tira uma pulseira e a presenteia a Rich. Enquanto isso, gente suspeita conversa sobre a situação do Rich, e discutem como a presença do Rich num grupo específico deixa o grupo rival em grande desvantagem. No entanto, Rich é uma ameaça ainda maior após se aposentar, pois não há guilda para contê-la. De volta à farmácia, Rich contempla a época em que fez uma curta viagem com o grupo do herói. Fizeram uma breve parada numa aldeia, onde uma elfa veio correndo e abraçou Red, deixando Rich com ciúmes. Red a apresentou como Yerindrala e informou Rich que ela seria quem os ajudaria enquanto cruzavam a floresta. Dito isso, todos iniciam a jornada, e Rich só pensa na relação de Red com a elfa. Yerindrala nota seu estranho comportamento e decide ajudá-la a relaxar num banho no rio próximo. As duas se separam do grupo e Yerindrala descobre que Rich gosta secretamente de Red. Ela também informa Rich que não tem sentimentos semelhantes por Red, e só o vê como o humano em quem mais confia. Na manhã seguinte, estão prestes a sair da floresta quando Yerindrala nota o exército de demônios estacionado fora dela. Para enfrentar o exército de demônios, Red e Yerindrala decidem ser a isca, enquanto Rude e Rich cuidam do exército nesse meio tempo. A batalha começou e Rude conseguiu dar conta de todos os demônios, enquanto Rich apenas ficou parado, parecendo um completo idiota. Logo depois, Red também se juntou a eles, e Rude foi o primeiro a abraçá-lo, pedindo desculpas por tudo que ele teve que passar. Após a jornada deles ter terminado, Rich não tinha certeza se voltaria a encontrar Red, mas ficou muito feliz que isso finalmente aconteceu. Mais tarde, ela sai para fazer uma entrega quando uma das figuras suspeitas de antes reaparece. Ele ameaça Rita, informando-a que sua verdadeira identidade é a de uma princesa, e então começa a zombar de Red. Sem hesitar um segundo, Rich desfere um ataque no careca e diz a ele que não se importa com nada, mesmo que seu segredo seja divulgado por todo mundo. Por outro lado, Rude está em sua tenda, lembrando-se de quando Ares lhe contou que Red tinha saído da festa. Naquele momento, Rude percebeu instantaneamente que Ares estava por trás disso e quase o eliminou. Ela percebe que a jornada para derrotar o Rei Demônio deve continuar, pois precisa cumprir seu dever de heroína. Mas ela sente um buraco em seu coração desde que Red partiu. Red está conversando com o Dr. Newman quando ambos ouvem um barulho estranho da casa ao lado. Ao verificar a fonte, descobriram que um homem havia desmaiado em sua casa. Para evitar que sua saúde se deteriorasse ainda mais, Red lhe dá remédios e eles o levam mais tarde à clínica de Newman. Newman informa a Red que sua condição se deve à overdose de um medicamento recém-lançado. Depois, ele volta para a loja, onde Rich começa a tagarelar sobre a fome que sentia, e Red prepara almourice para ela. Mais tarde, os dois decidem fazer um pequeno encontro à beira do rio. Depois que a Rich veste o maiô, os dois começam a brincar na água do rio. Depois de brincar e comer, os dois se sentam em silêncio, meio sem jeito. Rich quebra o gelo, dizendo a Red que quer que os dois fiquem mais próximos um do outro, e lhe dá um beijo para provar sua seriedade. Por outro lado, o grupo do herói está atravessando um deserto e Tice, junto com Theodora, decide fazer uma pausa. Enquanto ela bebe água, Rude chega para beber também.
Ti se pergunta a Rudy por que ela nunca dorme, ao que ela responde que ser uma heroína lhe dá certos privilégios. Ao mesmo tempo, há muitos contras também, como o fato de não ter emoções. De volta à farmácia, Rich avisa Red que o novo remédio que circula na cidade transforma quem o toma em outra pessoa. De repente, um homem ferido entra correndo na loja, e enquanto Red o atende, pede a Rich para sair e avaliar a situação. Rich sai e percebe que os membros do grupo de Albert são responsáveis pela comoção. Eles começam a atacar Rich sem pensar em nada, o que a faz perceber que algo parece estranho neles. Ela consegue dar conta de todos eles. Inesperadamente, Albert chega e elimina todos os membros do seu grupo, que estão enlouquecendo. Em vez de resolver o problema, ele ordena a Rich que leve o que sobrou à farmácia e lhe envie a conta. Rich larga a arma e faz um ritual, deixando Albert saber que está acalmando sua vontade de acabar com a vida dele. Depois, Rich e Red passam um tempo juntos quando Al e Tanta os visitam. Enquanto almoçavam, Al informa Red sobre os problemas que tem tido com sua bênção. Felizmente, Red tem a solução perfeita e aconselha Al a começar dominando o uso da faca, já que sua habilidade está ligada ao domínio de armas. Ele diz a Al que dominar uma faca pode ajudar em muitos campos diferentes, e ele pode depois escolher qual arma dominar em seguida. Ao mesmo tempo, um membro do grupo de Albert visita a loja deles e pede desculpas por tudo que os membros do grupo fizeram. Ela então se preocupa que Albert possa ir embora da festa, pois ele os vê como quem não se esforça ao máximo, mesmo tendo uma bênção de nível inferior. Red consola Mia, informando-a de que Albert não irá embora, pois quer ser o campeão desta cidade. Enquanto isso, Danan está tomando uma bebida quando um estranho se aproxima e oferece ajuda para encontrar Red, pois também tem assuntos com ele. À noite, ambos estão tomando leite com mel enquanto Red relembra sua infância com Rudy. De repente, Newman chega à loja deles, carregando Al no ombro, gravemente ferido. Aparentemente, o Dr. Newman não tem ideia do que causou o ferimento, e pensa que uma pedra voadora pode ter sido o problema. De repente, Al recupera a consciência e revela que Ademir foi à casa deles e os feriu com um machado. Newman e Red correram para a casa dele e descobriram que os pais estavam ilesos, mas tinham perdido a consciência devido a um trauma contuso. Após o ataque, Ademir desapareceu subitamente e o povo da cidade começou a protestar, pensando que Ademir estava sendo abrigado pelos guardas da cidade. Enquanto os pais de Al estão sob a proteção de uma guilda, o próprio Al está atualmente hospedado com Red na farmácia. Na manhã seguinte, os três estão tomando café da manhã quando Al pede a Rich para ensiná-lo esgrima. Após o treino, os três estão a relaxar quando Gans chega a correr e informa Red que os guardas da cidade levaram Tanta. Para resolver este problema, Red primeiro visita os superiores da guilda e pede a ajuda deles. Ele escreve uma carta ao capitão da guarda da cidade, pedindo que permitam a Red encontrar-se com Tanta. Eles levam a carta ao quartel-general dos guardas, mas o capitão os deixa entrar sem sequer pegar na carta. Ele os deixa encontrar Tanta sem problemas e os informa que, embora fosse sua ordem trazer Tanta, ele não tinha ideia de que os guardas o amarrariam e seriam tão desrespeitosos. O capitão pensou que Ademir fora eliminado pelo povo da cidade, e por isso queria fazer algumas perguntas a um de seus amigos, e ele escolheu Tanta. Alguns dos guardas da cidade chegam a dizer que não foi Ademir quem arrombou a casa de Al. Essa afirmação enfurece Al, e ele confronta o mestre bigodudo por ser tão desorientado como sempre. No entanto, ainda restam muitas perguntas sem resposta, como por que seus pais sobreviveram e por que Ademir usou um machado. Além disso, eles não podem descartar a possibilidade de que Al tenha mentido sobre o culpado. Tanta concordou com essa possibilidade e disse a todos que Ademir se desculpou com ele depois da briga deles mais cedo, e o informou que foi a bênção dele que o forçou a atacá-lo. Ele quer se tornar um guarda da cidade e proteger as pessoas, e está plenamente ciente de que machucar pessoas não faz parte do trabalho deles. Depois, o capitão tem uma conversa particular com Red e pede sua ajuda nisso. Red informa ao capitão que Ademir tomar o novo remédio também é uma possibilidade. Mais tarde, Red volta para casa e ajuda Al no treino, em vez de Rich, que está ocupada com a missão. Depois de terminarem o treino, Al informa Red que um homem visitou a loja mais cedo e lhe deu uma espada que pode ajudá-lo a se tornar um campeão. Por outro lado, Rich está cuidando dos fornecedores de remédios quando um deles explode de repente e cobre Rich com um líquido pegajoso. Simultaneamente, vilões aparecem, mas Danan surge, que facilmente cuida de todos os bandidos sem cérebro. Ele informa Rich que decidiu deixar Red viver a vida pacífica que ele está vivendo atualmente e pede a Rich para não deixar Red saber sobre sua chegada. Depois de voltar para a farmácia, Rich examina a espada que foi dada a Al e descobre que ela tem um feitiço localizador que informa ao conjurador a localização da espada. No dia seguinte, Red e Rich levam Al a um anão velho para comprar-lhe uma espada. Red ouve uma comoção lá fora e descobre que os moradores ainda protestam pelo que aconteceu à família de Al. Enquanto isso, o grupo de heróis encontra um demônio gigantesco. Está prestes a atacar Ares, mas Rudy o salva e elimina o demônio. Tice explora a caverna e encontra um dirigível, permitindo que o grupo cubra o resto de sua jornada com a ajuda do dirigível abandonado. Hit perambula pela cidade, escondendo-se com um capuz e carregando a espada que lhe foi dada pelo estranho. Do nada, um grupo de bandidos chega e pede a Hit para ir com eles, pois acham que a pessoa de capuz é Al. Hit finalmente tira o capuz e derrota todos os bandidos à sua frente, mas um deles acaba se transformando num demônio machado.
Por outro lado, alguns homens do Grande Falcão visitam a farmácia e a mesma pessoa que lhe deu a espada sequestra Al. Eles o levam ao Grande Falcão, que diz a Al que ele quer se tornar o chefão de Zoltan. Para realizar seu sonho, ele anseia pelo remédio que pode lhe dar uma nova bênção. Ele fez tudo mais e precisa de Al para acertar a parte final. Mais tarde trazem a Demi, amarrado e tratado como prisioneiro. Enquanto isso, todos estão reunidos fora da guilda do Grande Falcão, e ele finalmente aparece, trazendo Al e a Demi consigo. Eles dão uma espada a Al e dizem para ele buscar sua vingança. Mas em vez de cortar a Demi, Al corta as cordas que o prendem e se recusa a tirar sua vida. Não tendo outra escolha, eles dão um machado a Demi, pois isso o faz ficar violento e perder o controle sobre suas bênçãos. De repente, Red chega e foge após salvar a Demi e Al. Após correr para uma distância segura, Red encontra Bui, que está auxiliando Rich em sua missão. Ele deixa Demi e Al sob seus cuidados e vai lidar com o orc feio. Surpreendentemente, Albert também está do lado do Big Rock e começa a atacar o Red, apenas para passar vergonha na frente de vários monstros. Aparentemente, Big Rock está sendo controlado por um demônio, pois fez um pacto com ele. Albert também fez um pacto com um demônio. Ele já não quer proteger Zoltan, pois as pessoas de lá são uns covardes sem espinha, segundo ele. O seu novo objetivo é juntar-se ao grupo do herói, e ele pede a Red que o acompanhe. No entanto, Red recusa a oferta, pois quer viver uma vida tranquila e trabalhar na farmácia, já que viver com uma garota gostosa não é tão mal, afinal. Simultaneamente, um grupo de guardas da cidade, junto com o supervisor, cerca Albert. Ele se recusa a ser um perdedor inútil e tenta atacar Red, o que resulta em Albert perdendo um de seus braços. Enquanto isso, Al visita o local onde as pessoas estão protestando e lhes informa que já perdoou a Demi por tudo o que aconteceu, aconselhando-os a parar o protesto também. De volta à farmácia, Red está desfrutando de um banho com Rich. Ela pergunta a Red se ele realmente não quer mais se juntar ao grupo do herói, e ele diz a Rich que deseja passar o resto da vida na farmácia, tomando banhos com uma garota como ela. Boi visita a cela da prisão e conversa com o demônio que tomou o corpo de Big Rock. O demônio reconhece Bui e o chama pelo seu nome real, Xisenda. Belial, o demônio que possui o corpo de Big Rock, cancela o contrato e foge, levando Albert consigo. Na manhã seguinte, Ares e Theodora acordam e descobrem que a aeronave foi roubada. Aparentemente, decidiram visitar Zoltan, pois Rude conseguiu o remédio e quer mais informações sobre ele. Antes de fazer essa escolha, ela encontrou Belial, que disse a Rude que eles queriam derrotar hereges como Bui, que desafiam o Todo-Poderoso, e que demônios como ele não têm nada a ver com humanos. Ele mais tarde explica que o remédio transfere parte da bênção inata para a bênção do diabo. Ao tomar este remédio, eles podem obter a vantagem de subir de nível ao abater inimigos de baixo nível, em vez de eliminar um humano com a mesma bênção. Sem pensar duas vezes, Rude toma o remédio e agora ela quer ter um suprimento constante dele. Esta é a razão pela qual ela está visitando Zoltan, pois lá reside uma pessoa capaz de fazer este remédio. De volta à farmácia, Red experimenta fazer aquecedores de mão para ajudar as pessoas no inverno e entrega as amostras ao seu amigo. À noite, Red termina o trabalho de marketing e está voltando quando encontra Rich. Ela lhe dá um aquecedor de mão e os dois decidem aproveitar a neve. Depois de passarem um tempo, as coisas esquentam e Red acaba por beijá-la. Enquanto isso, Rude e Tissi chegam a Zoltan e ela dá a Rude um vestido e uma espada novos, o que pode ajudá-la a se misturar com a multidão. A caminho da cidade, um cavaleiro bloqueia o caminho e pede dinheiro para que possam passar. No entanto, Rude cuida do valentão jogando-o no rio. Ao mesmo tempo, um perdedor tenta roubar Red e ele acaba jogando o homem no rio também. Mais tarde, o sol está prestes a se pôr, e Tissi sugere encontrar uma estalagem para passar a noite. Após encontrar uma estalagem, Tissi sai para comprar comida e nota um carrinho de comida por perto. Coincidentemente, Red já está jantando no carrinho, e Tissi senta-se ao lado dele. Ambos observam o comportamento um do outro e percebem que a outra pessoa é muito provavelmente um profissional. Após retornar à estalagem, Tissi informa a Rude sobre o sujeito suspeito e forte com quem ela se deparou. Rude informa a Tissi que não podem colaborar com ele, pois o alquimista que procuram está detido na prisão. Na manhã seguinte, uma fada dragão visita a farmácia e solicita toda a ajuda deles. Enquanto isso, Rude está bolando ideias para invadir a prisão e pensa no que seu irmão poderia ter sugerido em uma situação como essa. Por outro lado, a fada dragão leva o Red para encontrar uma arquifada da água chamada Undine. Red começa a encará-la intensamente até que Rude cobre os olhos dele. Depois, ele a examina e a aconselha a tomar um remédio para o coração, pois isso ajudará com o dano espiritual. Aparentemente, Undine foi amaldiçoada por alguém, e os três descobrem que a pessoa que a amaldiçoou é mais forte que a própria Undine. Naquela noite, Rude invade a prisão e pede ao alquimista Godwin para fazer mais remédios para ela. Após uma boa noite de sono, Rude decide ir à farmácia próxima comprar remédios para os ferimentos de Godwin. Assim que ela entra na botica, a visão de seu irmão há muito perdido choca a heroína. Rude abraça Red instantaneamente e Tissi fica surpresa ao saber que Red é o irmão mais velho da heroína.
Depois, Red explica tudo a Rudy, e após ouvir o lado dele, ela oferece a Red para se juntar ao grupo novamente, pois não deixará Ares intimidá-lo mais. No entanto, ele se recusa a fazê-lo, e Rudy decide ficar em Zoltan também. Depois que Rudy parte, Rich pergunta a Red se está realmente tudo bem em recusar a oferta de Rudy, já que ele estaria muito melhor com seu antigo grupo, pois eles poderiam salvar o mundo. Red responde que Rudy é apenas uma garota de 17 anos, e o fardo de salvar o mundo inteiro ainda é demais para um adolescente como ela suportar. De volta à estalagem, Rudy informa Tissy que quer explorar as antigas ruínas élficas, pois seria um ótimo lugar para um esconderijo. De repente, Rudy começa a andar na direção de Tissy e estende a mão, deixando Tissy aterrorizada. No entanto, Rudy só queria acariciar sua pequena aranha, e Tissy percebeu que sua reação poderia ter deixado Rudy ansioso ou triste. Tissy pede desculpas e deixa Rudy acariciar sua aranha, pedindo que ele peça sempre que quiser. No dia seguinte, Rudy está no balcão da farmácia, mas sua aura aterroriza o homem adulto, fazendo-os fugir. Mais tarde, Red mostra a cidade a Rudy e a leva à sauna. Após o banho, muitas garotas se juntam a Rudy e a elogiam por como ela se secou. Rudy pede desculpas por se destacar tanto, mas Red a tranquiliza dizendo que ele gosta de receber atenção, considerando que ninguém normalmente liga pra ele. Por outro lado, Theodora e Ares, junto com Albert, estão a caminho de Zoltan depois que o perdedor dedurou. Na farmácia, Red fez leite com mel para todos, pois é a bebida favorita de Rudy. Antes de partirem, Red aconselha Rudy a banhar-se e ela pede para tomar um com ele. Ele recusa, e não tendo outra escolha, Rudy acaba tomando um com Tissy e Reed. Enquanto se banhavam, Reed se gaba de já ter tomado banho com a Red antes. Rudy lhes diz que Red era bem mais forte que ela na infância, e um exemplo disso é quando ela se perdeu nas montanhas e um urso-coruja a atacou. Ela não era forte o suficiente para lidar com um urso-coruja, e quando estava prestes a atacar Rudy, Red chegou e o derrubou com um golpe. Ela explica ainda que a única maneira de ela conseguir desfrutar das coisas é lembrando-se de como elas costumavam se sentir no passado, pois seus poderes atuais a impedem de sentir emoções que considera inúteis. A única razão pela qual ela ainda gosta de beber leite e mel é porque ela apreciava o sabor na sua infância. Rudy começa a lacrimejar enquanto conta sua história, e lhes faz saber que não quer ser uma heroína, e deseja ser uma menina normal que possa desfrutar da vida. Ouvir a história dela faz as outras duas garotas chorarem também, e elas decidem fazer o seu melhor para ajudar Rudy. Depois do banho, Hit e Tissy contam tudo o que Rudy mencionou, e ele decide ajudá-las também. Tissy também o informa sobre Godwyn e como ela o sequestrou. Depois ele decide visitar Rudy nas ruínas élficas antigas. Enquanto caminhava pela cidade, Red encontra Danan, que lhe dá um grande abraço. Theodora e Albert os notam e decidem secretamente ficar de olho neles. Mais tarde, Red e Danan almoçam juntos, e Danan diz a Red que o partido estava muito melhor quando ele fazia parte. No entanto, Red recusou a sua oferta, fazendo Danan ficar em Zoltan por mais um pouco, pois ele quer observar as coisas que Red tem desfrutado tanto. Red também o informa que Rudy está em Zoltan, incluindo os fatos sobre o medicamento que está a circular na cidade. Isso entusiasma Danan e ele planeia ajudar Red. Aparentemente, Danan tinha perdido um dos braços a caminho daqui porque ele brigou com um demônio. Mais tarde naquele dia, outra versão de Danan visita Ares, com os dois braços intactos. Ele informa Ares sobre a farmácia que Red administra e diz a ele que Rudy está presente aqui com ele. Isso deixa Ares furioso, e ele visita a farmácia, fazendo uma bagunça completa de tudo lá dentro, porque ele tem ciúmes da garota gostosa com quem Red mora, e ele ainda não tocou em uma. A caminho de Elven Antigo, o verdadeiro Danan informa a Red que perdeu o braço numa batalha contra Xissandan, o mesmo demônio Asura que eles uma vez combateram. Depois Red corre para encontrar Hit e a informa que Xissandan é muito provavelmente quem tomou a forma do falso Danan. Isso a faz perceber que o Danan que ela encontrou antes era muito provavelmente o falso também. Red então segue em direção às ruínas e caminha até encontrar uma sala onde Godwyn está relaxando. Ele força Godwyn a chamar Rudy, e Rudy vem ao ouvir a voz de Godwyn apenas para perceber que seu irmão está presente com ele. Ela parece preocupada que seu irmão mais velho possa estar bravo com ela, o que não é o caso. Red avisa Rudy que ele fez de tudo até agora para garantir que sua irmãzinha esteja sempre segura. Ele também diz a Rudy que ela está livre para deixar de ser uma heroína, se assim o desejar. Enquanto isso, Danan também corre em direção às ruínas antigas, quando Albert e Theodora surgem em seu caminho. Por outro lado, Rudy conta a Red que uma bênção sem nome surgiu dentro dela. Eles tentam perguntar a Godwyn, mas nem ele está ciente de tal bênção. E tudo o que ele sabe é que ela talvez não dê impulsos violentos a Rudy como as outras bênçãos. De repente, Red e Rudy percebem que alguém entrou na ruína antiga e vão investigar só para encontrar Ares, que já parece um cadáver. Ele pede a Rudy para se juntar a ele e ataca Red, o que faz Rudy esfaquear Ares e avisá-lo que o próximo golpe pode acabar com a vida dele de verdade. Xissandan agora assume a forma de Bui e parece dar a Ares uma poção de cura. Ares percebe imediatamente que Bui é um demônio Asura. Xissandan diz a Ares que não pretende lutar e oferece uma aliança para trazer o herói de volta ao seu lado.
Após se reagruparem, descobrem que Ares está indo para o nível mais baixo das ruínas e decidem verificar o que ele está aprontando. Aparentemente, depois de atrapalhar Danaan, Theodora o leva às ruínas antigas e diz a ele que todo o grupo precisa estar presente, aconteça o que acontecer, e qual escolha os membros farão. Mesmo que Danaan não entenda nada, ele entra na ruína. Danaan aterrissa bem na frente de Shi-Sandan e Ares. Sem perder um segundo, Danaan ataca Shi-Sandan e o espanca. O demônio começa a ser atacado por Danaan até que Ares decide atacar Danaan e salvar Shi-Sandan. Neste momento, Shi-Sandan revela sua verdadeira forma e consegue esfaquear Danaan, deixando-o incapaz de lutar mais. Em seguida, os dois se dirigem a uma sala secreta onde 5 espadas sagradas caça-demônios se encontram. No entanto, Shi-Sandan informa que nenhuma dessas espadas é caça-demônios, e a espada empunhada por Rude é também uma réplica de algo que o primeiro herói empunhava. Aparentemente, as espadas à frente deles são as verdadeiras, e são chamadas de Vingadores Verdadeiros. Shi-Sandan diz a Ares que dar a Rude um dos Vingadores Verdadeiros restaurará seus impulsos heróicos e a trará de volta para o seu lado. Por outro lado, Red e os outros seguem para o nível final quando encontram Shi-Sandan e Ares, resultando em uma batalha em grande escala. Enquanto isso, Albert e Theodora conseguem salvar Danaan, dando-lhe a poção de cura. Ares percebe que só tocar Rude com o verdadeiro Vingador resolverá, mas antes que ele possa começar, ela usa uma habilidade chamada Grande Redemoinho, que vira o jogo a favor deles. De repente, Theodora chega e imobiliza Hit usando suas correntes mágicas. Depois disso, ela vai até a Rude e começa a atacá-la. Ela diz a Rude que suas escolhas pessoais devem ser sacrificadas pelo bem do mundo. Hit interfere e diz a Theodora que uma pessoa não deve ser controlada por sua bênção, já que Rude é uma pessoa em quem a bênção reside. No entanto, Theodora não acredita e ataca Hit com seu dragão. Felizmente, Red consegue salvá-la, mas isso dá a Ares a oportunidade perfeita para derrubar os dois. Rude surta ao ver isso e ataca Theodora para abrir caminho até Red. Infelizmente, Shi-Sandan entra no caminho dela e a leva para outro lugar. Ares pensa que deve ser o fim de Red e começa a lidar com os restos, que em outras palavras é Tisse. Ela é derrubada com o único ataque dele e Ares acaba atormentando ainda mais, esmagando a pequena aranha de estimação de Tisse. No momento em que Red e Hit estavam prestes a ser esmagados pela estrutura que desabava, Danaan surge no momento exato e os salva. Além disso, ele usa sua magia para ajudá-los a retornar ao campo de batalha onde Ares está presente. Sem perder mais um segundo, Red elimina Ares de verdade desta vez. Por outro lado, Shi-Sandan e Rude estão num andar completamente isolado e a batalha deles começa. Ela começa a dominá-lo facilmente e depois de o afastar com um chute, Rude pega no verdadeiro Vingador para acabar com a vida dele. No entanto, tocar no verdadeiro Vingador faz com que o plano de Shi-Sandan seja bem sucedido e o seu impulso heróico toma conta dela. Ela mais tarde regressa ao andar de cima e ataca Red. Inesperadamente, Tisse se interpõe entre eles e é atacada. Enquanto Hit cura Tisse, Red começa a lutar contra Rude. Ele tira sua espada de bronze enferrujada e decide lutar com ela. As espadas de Rude a atravessam facilmente, mas Red aproveita a oportunidade, trazendo Rude de volta ao seu estado normal. Depois de descobrir o que ela fez, Rude começa a chorar e tenta curar Tisse, mas seus poderes não funcionam nela. Felizmente, Theodora chega na hora perfeita e sua cura consegue trazer Tisse de volta à vida. Depois, Theodora aceita seu erro e pede para ser punida, mas ela ainda não acredita que o que fez foi errado. Albert a interrompe e pede a Rude que a perdoe, pois tudo o que ela fez foi pelo bem do mundo. No final, Rude perdoa Theodora, mas a avisa que ela viverá o resto da sua vida como uma garota normal. Depois disso, todos retornam à farmácia e começa a nevar. Rude está começando a recuperar suas emoções e suas percepções. Rude começa a desfrutar da sensação da neve, mas os outros a levam para dentro da farmácia para que não pegue um resfriado. Red faz pizza no café da manhã e poder provar comida depois de tanto tempo traz alegria ao seu rosto. Aparentemente, a nova bênção que Rude recebeu ganhou o nome de Nova Verdade. Esta habilidade envolve controlar e dominar outras bênçãos, o que lhe permite controlar a bênção do seu herói. Agora que Rude vive em Zoltan, ela decide comprar terras agrícolas e cultivar ervas medicinais. Mais tarde, os membros do grupo visitam a igreja para enterrar e se despedir de Ares. Depois que terminam o funeral, Danaan informa a Red que ele partirá em alguns dias depois que seus ferimentos estiverem curados. Além disso, eles contemplam a razão pela qual faltava uma espada entre os verdadeiros Vingadores que encontraram. Depois de muito brainstorming, Red conclui que Demius, que é o criador das bênçãos divinas, deve ter mudado o significado do herói. À noite, Gans ajuda Red a consertar a loja depois que Ares a bagunçou. Depois de voltar à farmácia, Rich menciona que tem medo que Red saia para comprar leite e nunca mais volte, ao que Red responde que tirou a sorte grande e nunca pensaria em abandonar uma garota tão linda como ela. Essa conversa leva a uma noite que Red talvez se lembre pelo resto da vida. Na manhã seguinte, Red decide sair com Rude e passear pela cidade. Eles visitam uma joalheria onde Rude acaba gostando de um grampo de cabelo que Red compra para ela. Depois disso, os dois tomam café da manhã e passeiam pela cidade, acabando por se sentar à beira do rio. Rude diz a Red que nunca pensou em passar um tempo assim com ela e ter amigos.
Após retornar à farmácia, Rudy cuida de suas tarefas e depois dá um abraço em Red. Isso deixa Rich com ciúmes, e ela também abraça Red. De repente, Maigret chega correndo e os informa que uma gangue de ogros está atacando uma vila. Enquanto os outros ficam na farmácia, Rudy vai cuidar deles. Por outro lado, Godwyn encontra Yerandrala, que está planejando fazer uma visita a Red. O cardeal Liubo entra na igreja e apresenta esta a Van, dizendo-lhe que ela será sua nova camarada. Aparentemente, Van também tem uma bênção de herói junto com uma pequena e fofa amiga fada chamada Lavender. De volta a Zoltan, Yerandrala está forçando Godwyn a guiá-la até a farmácia. Por outro lado, Red está com Rich, Rudy e o velho anão, Mogrim. Aparentemente, Red está tentando encontrar uma safira azul, pois ele quer fazer um anel de casamento com ela. A razão pela qual ele escolheu a safira azul é porque ela combina com os olhos de Rich. A esposa de Mogrim está grávida e ele os acompanha, pois quer encontrar um cristal da terra para aliviar a dor durante a cirurgia. Enquanto caminhavam pela floresta, eles encontram um grupo de goblins e conseguem facilmente cuidar deles. Enquanto isso, Yerandrala finalmente chega à farmácia e descobre que Red não está presente no momento. Ao mesmo tempo, um guarda da cidade chega e percebe que o sujeito caolho está acompanhando Yerandrala. Ele explica ainda que Godwyn raptou a criança que estava sob os cuidados de Red, o que deixa Yerandrala furiosa, e ela acaba usando seus poderes nele. Simultaneamente, Tissé chega e enfrenta Yerandrala. O ex-prefeito de Zoltan, Mistran, também chega e começa a ajudar Tissé na luta contra Yerandrala. No entanto, nem mesmo seus poderes são suficientes para deter Yerandrala, e ela consegue conter Tissé. Tissé informa Yerandrala que é amiga de Red, e Yerandrala não acredita nela a princípio, até que ela revela o casamento deles. Ela liberta Tissé e as duas então seguem caminho para a floresta onde Red e Rich estão. Por outro lado, Vermelha pede ajuda a monstros chamados Zugs, e pergunta a eles a localização onde residem os gigantes de gemas. Enquanto conversava com o líder Zug, Rich percebe que as árvores daquela área são mais fracas do que as habituais. No entanto, eles decidiram passar a noite perto do território Zug. Antes de dormir, Vermelha contempla a bênção recém-formada de Rudy e pensa que não é algo dado a ela pelo Todo-Poderoso, mas algo que veio de dentro dela. Yerandrala também nota algo estranho na floresta e eles decidem passar a noite lá também. Yerandrala pergunta a Tissé o motivo de ela estar acompanhando, ao que ela responde que a fonte termal natural perto do destino é o que a faz viajar tão longe. Depois, Tissé também menciona que Rudy deixou de ser um herói, e surpreendentemente, Yerandrala não tem nada contra essa decisão. Na manhã seguinte, Red e Rudy chegam ao topo da montanha e decidem relaxar um pouco quando, inesperadamente, Tissé e Yerandrala aparecem, e Yerandrala cumprimenta Red com um grande abraço. Por outro lado, o grupo de Van elimina um urso coruja, e esta fica triste pelas vítimas do monstro antes da chegada deles. No entanto, Van a consola dizendo que todos cumprem o papel que o Todo-Poderoso lhes deu, o que inclui tanto a pessoa abatida pelo urso coruja, quanto o próprio monstro sendo derrotado por Van. Após a reunião, todos desfrutam de um chá quente. Yerandrala convida-os a viver na sua cidade natal, o reino de Curemon. Embora os dois apreciem a sua oferta, Rich recusa-se a mudar para Curemon e diz a Yerandrala que estão a viver uma vida feliz em Zoltan. Em troca, convidaram Yerandrala para viver em Zoltan por alguns dias. Mais tarde, todos visitam a fonte termal que Tissé mencionou antes, e Yerandrala diz a Rudy que está feliz por Rudy ter tido uma nova vida. Além disso, Rich está curiosa sobre os gigantes de gemas, ao que Rudy a informa que eles ganham energia cortando gemas, o que é semelhante a como os humanos ganham energia comendo. Aparentemente, planeiam trocar o vidro Zoltation vermelho por uma safira azul com os gigantes das gemas. Durante a conversa, lembram-se de como o vermelho se diverte numa fonte termal separada, o que leva Yerandrala e Rich a juntarem-se a ela, tornando a experiência ainda mais agradável. No dia seguinte, o vermelho e os outros chegam finalmente ao território dos gigantes das gemas e oferecem o vidro Zoltation em troca da safira azul. No entanto, os gigantes se recusam a negociar com eles, pois não tem safira azul para trocar. Mesmo assim, Red lhes dá o cristal Zoltation de graça, o que os leva a prometer amizade eterna a Red e sua equipe. Os gigantes mais tarde os informam que uma besta apareceu perto do seu território que come joias, e transforma todas as joias e minerais que estão na sua vizinhança em chumbo. Dito isso, Red e os outros vão verificar o esconderijo da besta. Surpreendentemente, a besta permanece escondida e os ataca na oportunidade perfeita. Felizmente, Rudy salva Red e logo depois a besta se revela. A batalha contra a besta começa, mas suas armas e perícias são fracas demais para enfrentá-la. De repente, a besta também usa magia Yerandrala, dando-lhes a ideia de que ela copia a magia dos oponentes. Após examinar como a besta de gema luta, Red conclui que ela usa múltiplas bênçãos para aumentar suas habilidades físicas. Depois a besta atira fogo para o céu e depois desce na forma de bolas de fogo. Por sorte, Rudy usa sua habilidade de escudo e redireciona a bola de fogo para a besta, causando todo o dano à própria besta. Red sugere diminuir o nível da besta e informa aos outros que ele tem uma poção perfeita para isso. Eles decidem seguir com este plano e Yerandrala se oferece para conter a besta usando sua magia.
Quando Red está prestes a jogar a poção na boca da fera, ela se liberta, mas Hit chega bem a tempo e joga a garrafa na boca da fera. Isso faz com que a fera não consiga mais se mover, e eles a abatem facilmente depois. Após revistar o local, Mogrin consegue encontrar o Cristal da Terra, mas Red não tem a mesma sorte em achar a Safira Azul. Além disso, Yrandrala decide ficar em Zoltã por um tempo e observar o modo de vida. Por outro lado, Van pede ao Cardeal Lyubo para lutar contra o exército do Lorde Demônio, mas ele recusa, pois Van ainda precisa de muita experiência. De repente, um mensageiro chega e informa a todos que o dirigível do Lorde Demônio está sendo visto indo em direção a Zoltã. Aparentemente, a verdadeira identidade de esta é Theodora. Ela liga para Albert e diz a ele que Van visitará Zoltã para procurar a nave que Rude possui atualmente. Além disso, ela diz a Albert que o encontro entre Rude e Van provavelmente não será nada agradável. Para evitar isso, ela pede a Albert que vá a Zoltã e informe Red sobre esses acontecimentos. Enquanto isso, Nal visita a farmácia e compra a essência de cogumelo dragão de Red por causa do festival que se aproxima. Mais tarde naquele dia, Red fecha a loja e se prepara para sair e aproveitar o festival. Eles encontram Gons, que está tomando uma bebida, e diz a Red que ele vai tirar o dia seguinte de folga. Apesar de Red querer continuar trabalhando amanhã, Rich e Tanta o convencem a tirar o dia de folga também. Enquanto isso, Aperala está desfrutando da sauna com Megra e começa a competir com ela, só para superaquecer. Enquanto relaxava na sauna, Red ouve uma comoção e sai para ver um garoto brigando com um adulto. A briga aumenta e o garoto tenta jogar uma garrafa no homem, mas, por sorte, um Demi chega e pega a garrafa. Ele diz ao homem que o garoto recebeu recentemente sua bênção e seu comportamento é devido aos impulsos da bênção. Mais tarde naquele dia, o grupo inteiro visita o restaurante de Aperala e ela fica surpresa ao ver Yrandrala, que é uma elfa Curamin. Ela fica nervosa perto dela, pois os Curamin são elfos especiais, mesmo entre os altos elfos. No entanto, Yrandrala diz a Aperala que, embora ela seja de Curamin, isso não significa nada, e ela pede a Aperala para tratá-la como qualquer outro cliente. Depois de pedirem a comida, Aperala traz algo que parece caro e Rude informa a todos que foi ela quem pediu. Então ela mostra a Red seus ganhos e o valor é mais do que os olhos miseráveis de Red jamais viram. Depois de desfrutarem do jantar, eles encontraram Godwyn e Mistorm. Ela os informa que Godwyn tem atuado como representante de Zoltã e lidando com todas as negociações que envolvem os Zugs. Em seguida, o grupo vai assistir a peça que está acontecendo no meio da cidade. O guarda da cidade que foi arremessado do rio, Otto, faz parte da peça junto com Danan. No final do festival, Red se diverte dançando com Hit e Rude ao redor da fogueira. Por outro lado, o Cardeal Lubo pergunta a esta sobre o desempenho de Van e, embora ela elogie seu talento, esta ainda não o apoia a ir para Zoltã. Depois que o festival termina, Red e Hit estão prestes a ir dormir quando Red tira um colar do bolso e o entrega a Hit. Ela acaba gostando tanto do colar que recompensa o rapaz sedento com um abraço. Enquanto Red aproveita seu tempo na cama, Tice monitora as pessoas suspeitas que vagam pelas ruas de Zoltã. Ela consegue encurralar 2 deles, mas seus camaradas chegam e os ajudam a escapar da situação. Na manhã seguinte, Rude acorda e começa o dia fazendo alguns alongamentos matinais e tomando um banho ao ar livre. Ela então dá uma olhada na horta de ervas deles e percebe que algumas estão secando. Eles percebem que o solo está mais frio do que deveria, e para resolver este problema, pedem a ajuda de Red. Ele percebe que o problema é mofo frio e borrifa alguns produtos químicos para resolver a questão. No dia seguinte, Tice planeia dormir até tarde, mas é acordado por Rude, que quer que eles saiam juntos. Eles começam o dia tomando o café da manhã na farmácia de Red, e tomando um banho juntos. Depois eles perambulam pela cidade onde um dragão fugitivo está à solta, mas Rude consegue facilmente pegá-lo e acalmá-lo, recebendo elogios dos curiosos. Em seguida, eles visitam uma fazenda próxima onde Rude informa o fazendeiro sobre um monstro verme gigante à espreita no subsolo. Para se livrar dele, ela soca o grupo e corta o monstro verme ao meio quando ele emerge. Após salvarem o fazendeiro, visitam um teatro. Rude nota que a espada de um ator parece amaldiçoada. Ela pede que a solte, mas a maldição o engole, enfurecendo-o. Rude se une à peça, fazendo tudo parecer parte dela. Por fim, eles planejam terminar o dia visitando a barraca de comida da Aperala. Tice comenta que o plano de não chamar atenção não está funcionando, já que muitas pessoas acabaram pegando o autógrafo do Rude depois da apresentação de teatro. Enquanto comem, Rude pergunta a Tice se algo a está incomodando. Rude explica que planejou sair para que Tice pudesse relaxar e tirar a cabeça das coisas. À noite, os homens suspeitos e seu líder, Kigith, encontraram a localização da nave. Kigith ordena a seus homens que não escrevam sua interação com Tice no relatório e acaba eliminando-os quando se recusam a ouvir. Segundo ele, acertar as contas com Tice é muito mais importante do que todo o drama bobo da igreja. Logo depois, Tice chega à nave e fica cara a cara com seu ex-colega de classe, Kigith. Aparentemente, Kigith é um desertor da Guilda dos Assassinos e ela planeja cuidar dele para sempre.
A luta entre eles começa e, embora Tissy seja atacada primeiro, ela consegue cortar o rosto de Kigith com sua adaga. Surpreendentemente, ele trouxe explosivos e os jogou no navio, danificando a estrutura. Ele diz a Tissy que ela não tem escolha a não ser aguentar o dano ou o explosivo continuará a ruinar a estrutura do navio. Ele faz chover explosivos, e Tissy recua e faz Kigith pensar que perdeu, só para aparecer atrás dele e desferir um golpe fatal. Kigith implora para que ela não o elimine, e ele diz a ela que é membro do Cardeal Lubo da igreja. O coração de Tissy amolece ao ver o perdedor implorar pela vida, e ela lhe dá a poção de cura, mas ele falece antes de ter a chance de dar um gole. No dia seguinte, ela conta a Rude sobre Kigith e a informa que estava escondendo tudo dela porque não queria envolver Rude. No entanto, Rude responde que ajudará a qualquer momento, pois são amigos. À noite, Rude e Tissy visitam Red e o informam sobre o Cardeal Lubo e sua busca pelo dirigível do Lorde Demônio. Por enquanto, Red precisa esperar e ver as intenções deles, pois podem usá-lo bem, e há uma chance de que o usem mal também. Depois, Red visita a fazenda de Rude e se oferece para comprar seu primeiro maço de ervas. Em seguida, ele visita Danan, pois este também está prestes a deixar Zoltan. Surpreendentemente, ele pede a Red para lutar com ele antes de partir, e Red concorda. Depois de voltar à farmácia, ele conta a Hit sobre isso e comenta como é impossível para ele vencer alguém como Danan. Isso deixa a Hit animada e ela pede a Red para lutar com ela também. No entanto, sabendo muito bem que ela o espancaria, Red recusa e usa a desculpa de ser um cavalheiro e não lutar com garotas. No dia seguinte, ele começa a treinar para sua próxima luta, e Erandrala o visita, oferecendo-se para treiná-lo para a luta. Ela sugere fazer um acampamento de treinamento e convidar os outros também. Danan decide se juntar a eles, e dito isso, todos se dirigem ao quartel-general. Durante o almoço, Hit diz a Danan que não tem comida suficiente para um porco gordo como ele, mas Red resolve o problema propondo que todos compartilhem sua comida. Red e Danan discutem seu antigo grupo e como Theodora parece estar se saindo tão bem quanto esta. Eventualmente, apenas um pedaço de carne de pato resta e Erandrala briga com Danan por ele, apenas para ser roubado e comido por Rude. Depois, o treinamento começa e depois que terminam, Danan elogia Red e diz a ele que seu estilo de espada muda ao lutar contra diferentes tipos de oponentes. Na manhã seguinte, é finalmente a hora da sessão de combate. A batalha começa e, a princípio, ambos se dão trabalho. Ambos começam a se divertir, e depois de um tempo, a sessão de combate termina com Danan como vencedor. Após a sessão, Danan diz a Red que ele está tão forte como sempre e ainda é o homem que ele respeitava antes. No final, Danan diz a Red para fazer o seu melhor para viver a sua vida normal, e Red também lhe deseja sorte. Em seguida, Rude pede uma sessão de treino com Danan, mas o derruba com um único golpe. Finalmente, eles voltam para casa do campo de treino e encontram Albert que está à espera fora da farmácia. Ele os informa que surgiu um herói chamado Van. Ele ainda lhe diz que Van está indo para Zoltin para tomar o navio do Lorde Demônio. Por outro lado, Van visita um pub próximo e nota um homem eliminando outro para aumentar seu nível de bênção. Sem hesitar, Van o decapita, e após ouvir a comoção, esta o questiona. No entanto, Van dá sua resposta filosófica do homem cumprindo seu dever de falecer como uma entidade maligna. O Cardeal Liubo o elogia por sua fé, e Van comenta como a fé de Rude deve ser ainda mais profunda que a dele. Red e os outros visitam a casa de Rude para conversar em detalhes sobre Van. Red também pensa que pode haver um problema se Van e a igreja descobrirem que Rude parou de lutar e não planeja mais viver como um herói. Yarindrala sugere que Rude e Red saiam da cidade por um tempo, até que Van vá embora após pegar a aeronave do Lorde Demônio. Todos concordam, e Danan também decide ficar em Zoltin por mais um pouco caso as coisas não saiam como planejado. No dia seguinte, Red, Rude e Hit partem de Zoltin para visitar uma vila próxima chamada Duran. Aparentemente, a vila tem o nome de um ex-herói que também era lenhador. Depois, eles visitam uma loja de presentes e as garotas compram algumas coisas para elas. Mais tarde, eles alugam uma casa para ficar pelo resto da visita. À noite, Rude comenta que quer viver uma vida normal o máximo que puder, considerando como o impulso da bênção do herói pode forçá-la a voltar aos seus velhos hábitos a qualquer momento. No dia seguinte, Red e os outros estão voltando para casa depois de almoçar quando encontram uma garota que parece estar ferida. Eles a levam de volta para a casa deles, e depois de examiná-la, Red descobre que ela foi envenenada por uma planta não faz muito tempo. Para preparar o remédio, Red pede a Rude que traga erva da cobra da floresta, e a Hit que use magia para aliviar a dor dela ao máximo. Pouco depois, Rude traz a erva da cobra, e Red dá à garota o medicamento necessário. Quando ela está prestes a partir, Red nota a aldeia inteira reunida em frente à casa deles. Eles souberam que Red tratou um dos seus aldeões e trouxeram todo tipo de presentes para eles. Para o jantar, Red faz um cário e planeia esperar mais um pouco, pois o regresso deles pode complicar as coisas. Por outro lado, Albert está aqui ajudá-los e a vigiar a cidade para encontrar quaisquer sinais da chegada de Van. Danan o visita e traz alguns sanduíches que ele mesmo fez com suas próprias mãos de homem. Albert hesita, mas acaba comendo-os e começa a chorar quando Danan agradece a Albert por ter salvado sua vida anteriormente.
Mais tarde naquele dia, Van finalmente chega a Zul'Tin e Tície começa a segui-lo. De volta à estalagem, a aranha de Tície chega e traz um bilhete informando-os que Van havia chegado a Zul'Tin. À noite, Van é convidado para uma festa e Tície aceita o trabalho de empregada para o vigiar. Uma das criadas traz comida para Van e ele grita com ela, dizendo que um herói não precisa de alimento. Isso faz com que esta o leve para fora e o repreenda por seu comportamento. Depois de conversar com ele por 1 minuto, esta descobre que Van quer que seus camaradas se sacrifiquem pelo bem maior, pois o martírio é fé. Simultaneamente, o Cardeal Lilbo chega e lhes informa que lutarão contra o Dragão de Sal amanhã, pois é um bom pretexto para treinar Van. Dito isso, eles fazem uma visita ao Dragão de Sal e Van facilmente consegue derrotá-lo. Eles também conseguem encontrar o escudo do Rei das Fadas, que é considerado um item muito importante. Red e os outros estão no seu alojamento quando ouvem um grupo de crianças brincando por perto. Eles decidem visitá-las e notam que todas estão treinando para aumentar seus níveis de bênção. Witch oferece-se para lhes dar aulas de luta e começa a treiná-las. Red também as ajuda e descobre suas bênçãos, fazendo-as pensar que ele é algum tipo de feiticeiro. De repente, um dos aldeões chega e informa a Red que um rei ogro foi avistado perto da aldeia. Eles pedem a Red e aos outros para ficarem em casa, mas eles se oferecem para cuidar dos ogros. Depois, eles caminham pela floresta para encontrar pistas relacionadas a eles e acham seus rastros. Após retornar à aldeia, Red informa os aldeões que há cerca de 30 ogros à espreita na floresta. Rudy decide ficar para trás e proteger a floresta enquanto Red e Rich vão cuidar dos ogros. Por outro lado, Tície visita Yarindrala, que está atualmente cuidando da farmácia. Ela informa que Van é muito diferente de Rude como herói. Quando Rude era herói, ela reprimia suas emoções, enquanto Van era totalmente oposto e expressivo. Van finalmente entra na cidade e todos os moradores se juntam para saudar o herói. De repente, uma das crianças sai da multidão e se agarra à perna de Van. Para surpresa, Van não expulsa o Goblin careca. Em vez disso, ele o trata com carinho, deixando as outras crianças com ciúmes. Tanta também está presente com as crianças e pede a Van para visitar a igreja e conhecer as outras. Mesmo quando essa tenta recusar, Van concorda e segue para a igreja. O padre da igreja e Storm estão presentes e informam o herói que são responsáveis por cuidar dos órfãos da cidade. Mais tarde, as crianças levam Van para uma sala separada para ouvir suas histórias. Ele então pergunta às crianças sobre suas bênçãos, e Tanta diz a Van que ele quer se tornar um carpinteiro e ajudar a construir belas casas na aldeia. No entanto, Van responde que seus sonhos não passam de decadência, pois humanos devem viver conforme a vontade do Todo-Poderoso e matar o Senhor Demônio. Isso dá uma ideia a Van, que decide mudar a mente das pessoas em Zul'Tin. Enquanto isso, Red e Hit caminham na floresta e de repente encontram um ogro. Inesperadamente, o ogro começa a usar artes marciais e magia, o que o surpreende. No entanto, eles conseguem matar todos, e depois de inspecionar os corpos, Red percebe que palavras élficas antigas estão escritas em seus pescoços. Depois que Van termina com a igreja, o Cardeal Lilbo chega e traz Tície, dizendo-lhes que ela levará o grupo para o navio. Infelizmente, Lavender percebe que Tície é a mesma garota que estava perseguindo o herói anão na festa. Mas Tície sai dessa situação complicada dando uma desculpa. De volta à estalagem, Rude e Hit decidem tomar um banho juntos, e depois que terminam, a aranha de Tície chega e lhes traz uma carta. A carta menciona Tície acompanhando o herói, e Rude comenta que não perdoará Van se ele tocar em sua melhor amiga. À noite, Tície e esta gostam de jantar juntas. Elas relembram o passado e o tempo que passaram juntas como um grupo. Tície então começa a provocar esta, falando sobre Albert, e diz a ela que ele parece solitário sem ela. Esta começa a demonstrar interesse lentamente, mas logo retorna ao seu modo sério, deixando Tície ciente de que a relação entre eles é estritamente profissional. Na manhã seguinte, esta informa Van que o escudo do Rei das Fadas possui o poder de manipular mentes e sugere que o selem. Os moradores estão preparando um pequeno festival para dar as boas-vindas ao herói, e todos os aldeões se reúnem para celebrar a festa com ele. No entanto, assim que Van chega, ele se recusa a participar da celebração, e esta explica que não há tempo suficiente para comemorar agora. O prefeito de Zoltan compreende e ora pelo sucesso deles. Van responde que as orações de hereges não são aceitas por Deus, o que surpreende a todos. Até o Cardeal Lilbo considera suas palavras inaceitáveis e pede desculpas a Van, mas ele se nega. Van então sacra a espada e pede aos aldeões que lutem contra o Lorde Demônio ao seu lado. No entanto, todos os aldeões o encararam com expressões de nojo, deixando-o confuso. Tície informa Van que todos os aldeões têm Zoltan no coração e não o abandonarão para ir lutar contra o Lorde Demônio. Não tendo outra opção, ele decide controlar suas mentes com o escudo do Rei das Fadas. Esta e Storm tentam impedi-lo, mas Lavender usa seus poderes para impedir que eles interfiram. Bem quando ele está prestes a usar os poderes do escudo, Erendrala chega e o impede de fazê-lo. Infelizmente, Van começa a encurralá-la, mas no momento perfeito, Danan chega e espanca Van. Durante a luta deles, Van restringe os movimentos de Danan e transfere sua ferida para o corpo de Danan. De repente, mais dragões de sal chegam para recuperar o escudo que lhes foi roubado. Danan enfrenta Van enquanto Erendrala tenta parar os ataques dos dragões de sal.
Durante a luta deles, Van está prestes a desferir um golpe fatal em Danan, mas de repente Red chega e bloqueia seu ataque. Ele então rouba o escudo do Rei das Fadas e foge usando sua habilidade de aceleração. Os dragões de sal o seguem também, e, em vez de lutar, ele negocia e oferece devolver-lhes o escudo. Mesmo que os dragões voltem após recuperar o escudo, Van chega e está ansioso para lutar contra Red. Durante a luta, Red zomba de suas habilidades com a espada e comenta que ele deve ser um novato. Van não consegue entender por que Red está ganhando tempo, mas logo percebe quando Rude chega e desfere um soco fatal em seu rosto. Seu único ataque é suficiente para deixar Van à beira da morte, e ele começa a ver vislumbres da vida após a morte. Quando ele pensa que seu papel nesta vida acabou, Lavender e o Cardeal Lubo chegam e conseguem curá-lo completamente. Após recuperar sua vida, ele decide eliminar a garota que lhe fez isso. Após sua luta com Rude, Van tem treinado e matado inúmeras feras para ficar mais forte e eliminar Rude um dia. Enquanto isso, Red reúne todos na farmácia para discutir seus planos sobre Van. Albert informa tudo o que sabe, começando por Van, o oitavo príncipe do reino de Flambourg. Red acrescenta que Van crê que a própria vida e o desenvolvimento da bênção são mais importantes que os camaradas. Danan fica furioso ao ouvir isso, e Erendrala consegue acalmá-lo. Hit menciona que Mistorm já lhe falou sobre Lavender. A sua verdadeira forma não é a de uma fada, mas sim uma enorme sombra negra com um relâmpago. Dito isso, Hit sugere que ela mesma negocie com Lavender, pois é a pessoa ideal para isso, já que é uma garota apaixonada. Essa razão estranha confunde a todos, mas ninguém ousa discutir com a garota de grandes talentos. Red pede a Danan para ir com Hit e decide negociar com o Cardeal Lubo. Em seguida, ele sai da farmácia e discute a diferença entre Rude e Van. Tice menciona que a principal diferença é que Rude está no caminho certo por causa da Red, enquanto Van não tem ninguém para guiá-lo na direção certa. Na guilda, o grupo do herói encontra Albert e esta o apresenta como seu braço direito. Falar com Albert faz Van lembrar-se de Rude, e ele decide encontrá-la o mais rápido possível. No entanto, o Cardeal Lubo recusa, e o informa que precisam primeiro recolher informações sobre aquela garota. Mais tarde, Lavender nota Hit e Danan escondidos no beco e vai confrontá-los. Sem hesitação, Hit começa a expor os segredos sombrios da pequena fada e diz a Lavender que sua natureza é de gigante e usa a força sombria como seus poderes. No exato momento em que Lavender está prestes a atacar, Hit informa a Lavender que ela está apaixonada, assim como Lavender está apaixonada por Van. Lavender se acalma instantaneamente e as duas discutem o tema do amor enquanto tomam uma bebida. Hit decide que é melhor contar-lhe toda a verdade e revela tudo o que levou ao relacionamento entre ela e Red. Lavender também diz a Hit que se Van perdesse a vida, ela seguiria os seus passos e desistiria da vida também. Isso dá a Hit a oportunidade perfeita, e ela diz a Lavender para levar Van para longe de Zoltan, pois perder a vida em batalhas mesquinhas é a última coisa que ela desejaria. Mesmo que Lavender concorde, ela se recusa a fazê-lo pois não quer interferir nas decisões de vida de Van. Por outro lado, o Cardeal Lubo está apostando na corrida de dragões, e o dragão para de se mover ao descobrir que o padre corrupto apostou nele. Aproveitando esta oportunidade, Red veste um capuz e chama a atenção dele ao ganhar uma aposta. Depois ele o leva a um restaurante, e após tratá-lo com refeições deliciosas, diz que a verdadeira identidade de Rude é a de um elfo antigo. Para provar, ele mostra ao Cardeal Lubo a escrita no pescoço do Rei Ogro. Red inventa uma história e diz ao Cardeal Lubo que há muitas armas como este Rei Ogro nas ruínas antigas que a elfa pode usar para lutar contra o Lorde Demônio. Ele pede ao Cardeal Lubo para não lutar contra a elfa, porque a contribuição dela os beneficiará na guerra e ele concorda. No final, o Cardeal Lubo decide pedir a Van para deixar Zoltan e esquecer sua vingança. Aparentemente, Lavender viu esta e Albert entrando na farmácia e veio com Van e o Cardeal Lubo para investigar. Hit acalma Lavender e oferece-se para discutir o assunto com os demais. Esther comenta que foi o Cardeal Lubo quem lhe solicitou que ela coletasse informações. Depois, Red e Danan fazem uma aparição e vê-lo surpreende o Cardeal Lubo. Esta usa isso como desculpa e diz a Lavender que veio para reunir informações de seus antigos membros do partido. Van pergunta a Red a razão pela qual ele o atacou e Red responde que foi para salvar as pessoas que ele estava atacando. Van então percebe que Red possui uma bênção que lhe permite guiar o herói e fica confuso pelo fato de ainda estar vivendo sua vida normalmente, mesmo após completar seu papel de guiar a ex-heroína Rude. Isso o deixa em um estado de perplexidade, mas o Cardeal Lubo sugere discutir este tópico em uma data posterior e todos concordam. Mais tarde naquele dia, Red visita Rude e a aconselha a permanecer dentro de sua casa por enquanto, até que eles resolvam a questão de Van. Pouco tempo depois, Megre os visita e informa Red sobre uma nova tarefa na guilda. Red acaba aceitando o trabalho e planeja levar Van consigo, e essa decisão deixa todos em estado de choque. Danan concorda que é uma boa forma de mudar a mentalidade de Van e decide ir junto, apenas para descobrir que o Simp planeia levar só a sua namorada gostosa. No dia seguinte, Red, Van e Hit caminham em direção ao local. O objetivo deles para este trabalho é eliminar fantasmas marinhos e, enquanto os combatem, Red percebe que Van não se concentra em se defender e o confronta sobre isso.
Depois de terminarem, Red pergunta a Van se ele contou o número de monstros marinhos que eliminou. No entanto, Van vê isso como uma pergunta inútil, já que no fim das contas, eles conseguiram acabar com o mal. Red o informa que ele eliminou 26. Van fez 18 e Rich conseguiu 1. Além disso, ele diz a Van que um herói precisa ser mais forte que o guia e o aconselha a trabalhar nisso o mais rápido possível. Van concorda com seu raciocínio e vê-lo triste deixa Lavender furiosa com Red. Quando estão prestes a regressar, Rich informa-os sobre as pegadas que notou, dando-lhes a pista de que mais monstros marinhos podem estar por perto. Eles seguem as pegadas que levam a uma caverna. Após explorar a área, descobrem que há mais 3 monstros marinhos e, depois de cuidar deles, Van nota uma criança pequena presente ali também. Aparentemente, ela tinha sido raptada pelos monstros marinhos. Eles a salvam e levam a criança de volta para a família dela. A família dela começa a chorar e mostra sua gratidão ao herói. De volta à farmácia, esta perde toda a confiança ao perceber que o pirralho ouviu a garota gostosa e não tinha seguido nenhum dos seus conselhos ainda. Por sorte, Albert começa a elogiar e consolar esta, o que a a deixa de melhor humor. No dia seguinte, o Cardeal Lilbo pede a Van para deixar a cidade, pois não há sentido em brigar com a garota, mas ele se recusa. Depois que o Cardeal Lilbo sai, Van diz a Lavender que o impulso da bênção do herói que o guiava todo esse tempo parece ter desaparecido. No dia seguinte, esta vai à farmácia para passar um tempo, e informa a Red que Van tem agido estranho desde o trabalho dos ciborgues, e passa a maior parte do tempo em seu quarto. Pouco depois, Tis chega e os informa sobre um trabalho na guilda. Ela quer que alguém o pegue, pois não é possível para Rudy ou para ela completá-lo, já que estão ficando em sua casa para se esconder de Van. Albert se oferece para pegar o trabalho e avisa esta que ele quer fazer tudo o que o prove como parceiro de uma dama maravilhosa. Isso faz esta corar e receber olhares de lado do casal sentado ao lado dela. Depois, esta faz uma visita ao Cardeal Lilbo e descobre que Van também foi salvar a criança mencionada no trabalho que Albert aceitou. Ele também menciona que Van tem agido de forma estranha e ignora completamente tudo o que ele lhe pede para fazer. Por outro lado, Albert chega ao local e consegue encontrar a criança que ele deveria salvar. A criança está acompanhada por uma fada, e ela diz a Albert que foi a fada quem a protegeu. Simultaneamente, Van chega e sugere eliminar a fada, mas não ouve, mesmo depois que Albert o informa que a fada é inofensiva. Albert decide deter Van e pede para o garoto fugir. Sem perder tempo, Van corre em sua direção e mostra o peito. Mas Albert ainda tenta detê-lo, e Van começa a golpear Albert com sua espada. Do nada, uma espada vem voando e atinge Van, seguido por esta que ataca Van e quebra sua armadura. Justo quando Lavender está prestes a entrar na batalha, Undine chega e para a luta. De repente, um bastão vem voando e faz um buraco no corpo de Lavender. Van salva Lavender e percebe que a pessoa que jogou o bastão não é ninguém menos que Rudy. Eles se retiram e esta leva Albert para a casa de Undine para curá-lo. Mais tarde, esta informa a Red que foi a primeira vez que ela foi dominada pela raiva, e foi porque viu Albert à beira da morte. Mais tarde naquele dia, Van retorna à sua estalagem e diz ao Cardeal Lilbo que ele eliminará a fada Red e, por último, a garota. O Cardeal Lilbo tenta impedi-lo, mas Van se afasta após esfaquear o Cardeal Lilbo no coração. Felizmente, o Red já previa isso, e se reuniu num local perfeito para a batalha acontecer. Undine também está presente, e os informa que o verdadeiro nome de Lavender é Artfey-Ketu, e ela é o avatar do poder e da destruição. Além disso, Red diz a todos que planeja lutar um contra um com Van e Undine, junto com esta. E Arindrala planeja criar uma barreira e manter os danos no mínimo. Pouco depois, Van chega e descobre que a garota que o atacou é a ex-heroína, Rudy. Red dá a Van uma de suas espadas da Walmart e pede para ele lutar com ela. A batalha entre os dois começa e Rich impede Lavender de fazer qualquer movimento, o que a deixa furiosa, e ela revela sua verdadeira forma. Daí não tenta pará-la, mas os poderes de Lavender são demais para um brutamontes como ele aguentar. Lavender tenta interferir na batalha de Red, mas Rudy consegue deter seu ataque com um escudo e a derrota com um único golpe. Van também utiliza um de seus ataques de vento e destrói tanto a espada de Red quanto a barreira que os envolve. Ele pensa que isso é o bastante para derrotar Red e tenta transferir sua ferida para ele. Inesperadamente, Red tem o grampo de cabelo de Rudy na mão, o que impede a transferência e lhe dá a chance de acabar com Van. Dito isso, Red acaba vencendo a batalha. Ele diz a Van que uma batalha entre dois homens não pode ser vencida apenas com base na bênção, pois ela é só uma parte do que define cada pessoa. Van se sente frustrado e Red lhe diz que essa era a emoção exata que o estava fazendo hesitar. Depois disso, Van perde a consciência e acorda, encontrando-se preso por raízes na casa de Undine. Van diz a Red que seu impulso está normal novamente e que não sente vontade de atacar ninguém, o que faz Red desamarrá-lo. Van questiona a grande decepção que sente e pergunta a Red se isso significa que ele não é digno de ser um herói. No entanto, Red discorda e diz a Van que uma bênção não faz de alguém herói, pois o herói é quem tenta agir como tal. Ele aconselha Van a confiar nos amigos e a dar significado à sua espada, pois isso o fará um verdadeiro herói. Ao sair do quarto de Undine, Van agradece a Lavender por sempre estar ao seu lado. Mais tarde, Esther visita o Cardeal Lilbo, que está internado num hospital.
Ambos conversam sobre como Van pediu desculpas por toda a confusão e os convidou para acompanhá-lo em sua jornada. Depois, ele também visita a igreja e pede desculpas a Tanta e às outras crianças. Por outro lado, Lavender está na farmácia, reclamando que Van está se desculpando com as pessoas. Antes de partir, ela dá a Red uma safira azul como agradecimento por cuidar de Van. Ele a leva a Malgrim no dia seguinte, que começa a trabalhar para transformá-la num anel. Alguns dias depois, Red prepara um jantar à luz de velas e chama Hit para jantar. Ele então se ajoelha e finalmente pede Hit em casamento com o anel de safira azul. Ela aceita na hora se casar com ele, e os dois depois planejam uma festa para celebrar o noivado. Todos os cidadãos, incluindo Esther e Van, participam da celebração. Tudo isso era sobre nosso doce casal. Será que os ex-membros do grupo de Red um dia decidirão morar em Zoltan com ele? Deixe um comentário com Blessing aqui embaixo e nos diga se gostou de acompanhar o programa. Inscreva-se no canal para mais resumos cheios de reviravoltas.